Saudações, doutores e doutoras. Professor Leônidas Ponte falando. Vamos tratar hoje sobre escala de área e escala de volume e questões que constaram no Enem sobre este assunto. Tudo bem? Se você perdeu o vídeo anterior que fala sobre escala de comprimento, escala linear, escala de distância, vai aparecer um card aqui no alto do vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, e no final também vai aparecer outro card, certo? Vamos lá então. Basicamente, o que foi visto no outro vídeo, como eu comentei, é que a escala ela é a medida do desenho, né? Você pega a medida do desenho, da figura, do mapa e divide pela medida real da coisa, do objeto, da casa, tá? Então, a escala basicamente é você pegar a medida do desenho e dividir pela medida real. Essa fórmula aí, ela serve tanto para a escala de comprimento, como para a escala de distância, quanto para a escala de área. Aí você deve estar perguntando, professor, então o que tem de novo? O que tem de novo no vídeo de hoje é que às vezes você precisa saber estabelecer a relação entre as escalas, não somente com esta fórmula, mas com outras relações. Vamos ver? A primeira delas é o seguinte, ó. A escala de área, né, ela pode ser encontrada a partir da escala de comprimento, ó. Então a escala de área é basicamente você pegar a escala normal de comprimento de distância e elevar ao quadrado. Então se você tiver uma questão que ele dê, que a questão dê para você a escala de comprimento e você precisa usar a escala de área, você tem que usar essa fórmula aqui. O mesmo serve para escala de volume. Ó, a escala de volume é basicamente a escala normal de comprimento de distância elevada ao cubo. Você precisa saber dessas informações para resolver as questões. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos resolver 4 questões do Enem sobre esses assuntos aqui. 2 questões sobre área e 2 sobre escala de volume. Vamos nessa? Exemplo 1 de hoje. Questão do Enem aplicado nos presídios ou segunda aplicação de 2017. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. Então olha só. Essa área aqui, ó, tá? É a medida real, certo? É a medida real da estátua, né? A área ocupada pela estátua, a área real, né? Não é no desenho. O executor da obra percebeu que a escala do desenho da planta baixa do projeto é de 1 para 25. Aqui, ó, cuidado. Aqui, 9 metros quadrados é a medida real, mas isso aqui é uma área, tá? Que é metros quadrados. Essa escala que ele deu aqui, ó, não é uma escala de área. Quando ele diz que a escala que está no projeto, a escala que está numa planta baixa, a escala que está no projeto é uma escala linear. Nunca num projeto, numa planta, numa figura, no mapa, vem uma escala de área. Então essa escala aqui é linear. Ok? Então perceba aí a diferença. Na planta baixa, ele quer saber, ó, na planta baixa, ele quer saber a área da figura que representa esse terreno em centímetro quadrado. Então perceba, ele quer na figura, ó, tá? A área na figura. Então ele quer a medida da figura. Ele deu a medida real e está pedindo a medida da área na figura. Então olha só, para usarmos a escala, nós temos de usar a escala de área, porque ele está dando a medida em área e está perguntando a resposta em área. Inclusive ele está perguntando em centímetro quadrado. Então muito cuidado. Primeiro, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar essa escala de comprimento aí e vamos transformar para uma escala de área para poder resolver a questão. Fácil, é só usar uma das relações que nós vimos no slide anterior. A escala de área, basicamente você vai pegar a escala comum, que é esta aqui, ó, 1 sobre 25, e elevar ao quadrado. Vamos substituir. Então, a escala de área, pega 1 sobre 25, que é a escala comum, e eleva ao quadrado. Elevando ao quadrado, você vai ver que 1 ao quadrado dá 1, e 25 ao quadrado seria 25 vezes 25, que dá 625. Pronto. Esta escala de área aqui é que nós vamos utilizar. Cuidado, né? Não vamos utilizar mais essa aqui, ó. Por que eu tenho de usar a escala de área? Porque ele deu a medida em área e está perguntando a medida em área. Então, muito cuidado. Outra coisa, a questão, ela deu em metro quadrado e está perguntando a resposta em centímetro quadrado. Perceba que se eu usar a escala aqui, eu vou achar a resposta em metro quadrado, ó, porque ele já deu em metro quadrado, a resposta que eu vou encontrar vai ser em metro quadrado. Depois eu poderia transformar para centímetro quadrado. Mas o que eu vou fazer? Eu vou transformar logo para centímetro quadrado, que aí uma dor de cabeça a menos depois.
Ok? Repetindo o raciocínio. Eu tenho a escala de área, eu tenho a área em metro quadrado. Se eu aplicar a escala de área, eu vou encontrar a resposta em metro quadrado, mas a questão é que é em centímetro quadrado. Aí eu poderia transformar depois, tá? O que eu estou optando por fazer? Eu vou primeiro transformar esse metro quadrado aqui logo para centímetro quadrado, depois eu aplico a escala de área e já encontro a resposta em centímetro quadrado. Perfeito? Vamos lá. Vamos transformar então. Transformar 9 metros quadrados para centímetro quadrado. O que eu faço? Vou me lembrar, você tem de lembrar disso, ó. Isso você tem de saber, né? Que 1 metro tem 100 centímetros. Certo, professor? Isso aí eu me lembro. Mas eu não sei quantos centímetros quadrados tem 1 metro quadrado. Aí é fácil. É só você elevar ao quadrado tudo aqui, ó. Eu não quero transformar metro quadrado para centímetro quadrado. Né, ó. É metro quadrado para centímetro quadrado. O que eu faço? Elevo ao quadrado tudo aqui, ó. E aí eu resolvo o meu problema, ó. Lá vai. Ó, então 1 ao quadrado dá 1, né? Metro quadrado, 100 ao quadrado, centímetro quadrado. É só levar ao quadrado. Então você lembra a relação fundamental, né? Que é em comprimento. E aí você leva ao quadrado, você encontra de área. Se eu quisesse em volume, eu levava ao cubo, tá? E aí quanto é que é 100 ao quadrado? 100 ao quadrado dá 10.000. Então pronto. Se eu quiser transformar metro quadrado para centímetro quadrado, é só fazer o quê? Multiplicar por 10.000. E é isso que eu vou fazer aqui, ó, com este 9 metros quadrados. Eu vou multiplicar por 10.000 para passar para centímetro quadrado, ó. Portanto, qual a conclusão que a gente chega? Que 9 metros quadrados, eu vou multiplicar por 10.000. Por quê? Porque 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados, vou multiplicar por 10.000, então vai dar 90.000 centímetros quadrados. Perfeito. Lembrando que essa medida aqui é a medida real, tá? Esta medida aqui é o 9 metros quadrados, que eu passei para centímetro quadrado, é a medida real. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a medida na figura que a questão está perguntando, usando a escala de área que nós transformamos aqui. Antes disso, lembre-se dessa dica aqui, que eu até falei no vídeo anterior, né? Toda vez que eu tiver uma escala de 1 para n, se eu tiver a medida do desenho e quiser a medida real, eu multiplico. E se eu tiver a medida real e quiser encontrar a medida do desenho, eu divido. Neste caso aqui, ó, eu tenho a medida o que? Real. E eu quero achar a medida do desenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a escala, dividir pela escala, tá? Então vou pegar esse 90.000 aqui e dividir pelo fator aqui, ó, 625. Ok, ó, 90.000 por 625. Então toda vez que eu tiver a medida real e quiser a medida do desenho, tá? Pareceu espanhol agora, desenho, né? Desenho. Então quando eu tiver a medida real e quiser encontrar a medida do desenho, tá? Eu divido, tá? Divido pelo valor aqui da escala, pelo n da escala, que é 625. Então fazendo essa divisão vai dar o quê? 144 centímetros quadrados, porque aqui já está em centímetro quadrado, tá? Então eu vou achar a resposta também em centímetros quadrados. Resposta letra A, doutores e doutoras. Letra A de... Ah, mas que facinho, doutores e doutoras. Vamos para o exemplo 2 também de área. Tá? Questão do Enem de 2013. A figura apresenta dois mapas e que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Então olha só, neste mapa grande, tá vendo? O estado do Rio de Janeiro aqui, ele é visto nesta escala, 1 para 25 milhões. E aqui, ó, o mapa do Rio de Janeiro, tá certo? Tá numa outra escala, 1 para 4 milhões, certo? Perceba que ele tá maior o desenho. O que ele quer? Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa. Eu quero saber o seguinte, ó, esta área aqui, a área, olha, cuidado, né? É a área, não é o comprimento, né? Detalhe. Eu quero saber quantas vezes essa área é maior que esta. Dá para encontrar sem ter medida nenhuma? Dá, com as escalas é possível, usando aquela relação que nós aprendemos há pouco, certo? Bom, para entender esse lance de número de vezes, tá? Como é que eu descubro quantas vezes uma coisa é maior que a outra? O raciocínio é simples, ó, tá? Lembre-se disso aqui é importante. Ó. Para saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, basta a gente dividir a maior pela menor. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 40 anos. Eu não tenho isso não, eu tenho um pouquinho mais. Vamos supor que eu tenha 40 anos e você tenha 20. Quantas vezes a minha idade é maior que a sua? É só pegar 40 e dividir por 20, que vai dar 2. Então a minha idade é 2 vezes maior que a sua. Vamos pegar um outro exemplo. A minha mãe, tá? Ela tem 80 anos. Então se eu pegar a idade dela 80 anos e pegar a sua que é 20, quantas vezes a idade da minha mãe é maior que a sua? É só pegar 80 e dividir por 20, vai dar 4. Então a idade dela é 4 vezes maior que a sua. O raciocínio aqui é o mesmo.
Para encontrar o número de vezes que este mapa é maior que este, eu vou pegar o número maior e dividir pelo menor, tá? Das escalas, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 25 milhões e dividir por 4 milhões. Você vai cortar aqui 3 zeros com 3 zeros, 3 zeros com 3 zeros. O que vai ficar? Ó? Vai dar 6,25 vezes. Aí eu sei o que você quer fazer. Eu sei o que você quer fazer. Você quer marcar a letra A menor que 10, né? Não me irrite, doutores e doutoras. Não faça isso. O que está faltando aí, ó? A questão que é quantas vezes é maior a escala diária. E esta aqui não é diária. Esta aqui, ó, 6,25 vezes, é uma escala linear. Porque esta escala aqui, ó, é linear. E esta aqui também, ó, é uma escala linear. Então ainda não é a resposta, porque eu quero em área. Como é que eu faço para ver quantas vezes a área vai ser maior? Aí eu vou utilizar aquela relação que nós vimos lá no início. Qual é? Que a escala diária é a escala comum ao quadrado. Então a escala diária vai ser 6,25 ao quadrado. 6,25 ao quadrado, cuidado, tá, gente? 6,25 ao quadrado é 6,25 vezes 6,25, tá? Então fazendo essa conta aí, não vou fazer aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, vai dar 39,0625. Então esta é o número de vezes que a área é maior que a outra, 39,0625. Ou seja, a resposta, ó, letra D de doutores e doutoras. Vamos ao exemplo 4, penúltimo de hoje. Exemplo 3, desculpa, o penúltimo de hoje. O exemplo 4 será o último. Questão da prova do Enem de 2019. Um detalhe importante aqui, aproveitando, né, se você está assistindo no YouTube, esta prova do Enem aqui de 2019 tem uma playlist aqui no canal com a resolução das 45 questões, inclusive desta aqui lá. Tá certo? Se você tem interesse, vai aparecer algum card aqui ou agora ou lá no final do vídeo para essa playlist. Ok? Vamos lá então. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro da cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala 1:200. Presta atenção, essa escala aqui é normal, linear, é diário ou de volume? É de normal, é uma escala linear, uma escala de comprimento. Toda vez que ele falar em escala e não disser nada, é uma escala de comprimento. Ok. Existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Então presta atenção aqui, ó. Isto aqui, ó, é o volume do reservatório, só que é o volume no desenho. Por quê? Porque é lá na maquete. Tá? Um condomínio está sendo lançado, ó, na maquete, ó. Então perceba que ele está dando volume no desenho. Provavelmente ele vai pedir o volume real. Vamos lá? Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Ok, é o consumo total. Esse é o consumo aqui, ó, consumo real. Tá? Só que esse é o consumo real de todas as famílias, não é de uma só, né? Tá? Beleza, tranquilo. Em uma eventual falta de água, o reservatório está, né, cheio. O reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, olha só, vamos entender aqui o raciocínio. Aqui é o volume real, tá? É o volume real que as famílias conseguem consumir, 30 mil litros. Tá? O que eu vou fazer? Eu tenho de encontrar o volume real do reservatório. Se eu encontrar o volume real do reservatório, vamos supor que dá exatamente 30 mil litros, esse consumo só dá um dia. Então, qual é a ideia aqui? Eu tenho de encontrar o volume real do reservatório e aí comparar com o consumo de todas as famílias por dia para depois encontrar o número de dias, ó, tá? Quantos dias? Ou seja, eu tenho de encontrar o volume real do reservatório primeiro, usando o raciocínio de escala. Vamos lá? Detalhe, eu já vou pegar aqui e multiplicar por 200, porque é a medida do desenho? Não, né? Não vou fazer isso. Por quê? Porque essa escala aqui é uma escala linear, não é uma escala de volume. E aqui é volume. Então eu tenho de encontrar a escala de volume primeiro. Vamos lá. A escala de volume, nós vimos, né, no início do vídeo, que é a escala comum, que é esta aqui, ó, ao cubo, né, volume. Então vou pegar o que? 1 sobre 200, tá? Que é a escala comum. E substituir aqui na escala vai dar 1 sobre 200 ao cubo. 1 ao cubo dá 1, tá? Aí 2 ao cubo vai dar 8. E quando eu pegar esses dois zeros ao cubo, eu vou multiplicar por 3 o número de zeros. Então vai dar 6 zeros. Então vai dar isso aqui, ó. Perceba.
1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8 e quando eu pegar 2 zeros aqui ao cubo vai dar 6 zeros. Então esta aqui, ó, é a escala de volume que eu vou utilizar, certo? Vamos lembrar novamente daquela relação. Toda vez que eu tiver escala 1 para n, tá? A questão aqui, ó, ele deu a medida no desenho. Então se a questão deu a medida no desenho e está pedida a medida real, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo n, ó, tá? Então toda vez que ele der a medida do desenho e pedir a medida real e eu tiver escala 1 para n, eu vou multiplicar pelo fator da escala aqui, né? Que seria o divisor. No caso, eu vou fazer o que? Vou multiplicar por 8 milhões, ó. Vamos lá, então. Vou pegar 45 centímetros cúbicos, que é a medida no desenho. Vou multiplicar por 8 milhões, vai dar 360 milhões de centímetros cúbicos. Então, esta aqui, ó, ainda é, né? Desculpe, quando eu fiz essa multiplicação, isto aqui vai ser o volume real, tá? Então, quando eu utilizei o fator da escala aqui, ó, tá? Vezes 8 milhões, tá certo? Fiz essa multiplicação aqui, eu encontrei a medida real. Então, isso aqui é a medida real. Como o comparativo que ele deu está em litro, eu vou passar isso aqui para litro, ok? Você tem de lembrar dessa relação aqui, ó, que 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Importante, tá? Essas transformações de medidas são muito importantes. Você tem de lembrar que 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Então, para você passar isso aqui para litro, eu vou fazer o quê? Dividir por 1000. Tranquilo, tá? 360 mil centímetros cúbicos, eu vou dividir por 1000 aqui, vai dar 360 mil litros. O que é isso aqui, ó? É o volume real da caixa d'água. É o volume real lá do reservatório, né? Da caixa d'água, tá? A questão quer saber, ó, qual o número de dias. Aí é só fazer uma proporçãozinha básica, ó. Entenda, ó. Por dia, as famílias no real consomem 30 mil litros, ó. Então, para inteirar 360 mil litros, eu preciso de quantos dias? Perceba, é um raciocínio simples. É só você dividir, ó. 360 mil litros dividido por 30 mil enquanto o número de dias, ó. Vou cortar tudo aqui, tá? Os 3 zeros com os 3 zeros, vou cortar o 0 com 0 e 36 por 3 vai dar quanto? 12 dias. Resposta, letra C, doutores e doutoras. Que facinho. Antes de fazer o último exemplo, que também é sobre volume, o exemplo 4, eu vou falar rapidamente sobre o volume do paralelepípedo, porque a questão precisa da fórmula do volume do paralelepípedo. Prometo que é jogo rápido, tá? O volume do paralelepípedo, basicamente, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar A vezes B vezes C, tá? Repetindo, você que está voando aí, professor, você estava falando de escala, agora você está falando de volume, não me irrite. Isso aqui, eu vou precisar dessa fórmula aqui para a última questão de escala de volume, tá? Ok? Tá tranquilo, você não tá no vídeo, não pulou pro vídeo errado não, você está no vídeo certo. Então, para encontrar o volume do paralelepípedo, você vai pegar A vezes B vezes C. O que é isso? Seria o comprimento, largura e altura. Você vai multiplicar as três dimensões e você vai encontrar o volume do paralelepípedo. Certo? Pessoal, paralelepípedo é essa figura aqui, ó, amarela que você está vendo aí no vídeo. Tá? O paralelepípedo ele tem todas as faces retangulares. Paralelepípedo reto-retângulo, que é o comum que vem em prova. Ele tem todas as faces retangulares. Eles são retângulos mesmo, reto mesmo, linhas retas, tudo certinho, tá? Antes de fazer a questão ainda, uma observação aqui, ó. Dá uma olhada nesses desenhos, né? Eu sei o que você está pensando. Você está pensando que são paralelepípedos, né? A resposta é sim e não. Como assim, professor? Olha só. Este lado aqui, ó, esquerdo, são paralelepípedos. Forçando um pouco a barra, ó. Porque se você pegar uma figurinha dessa aqui, ó, você percebe que ele não é bem retinho, né, ó, tá? Ele não é bem aquele bem retinho, certo? Mas aí vamos dar uma forçadinha de barra, né? Dá para forçar a dizer que é um paralelepípedo, tudo bem. Se você disser que isso aqui é um paralelepípedo, é razoável, né? Só não vai ser muito, como eu falei, porque para ser um paralelepípedo reto, mesmo as linhas teriam de ser bem retinhas. Mas se você disser que isso aqui é um paralelepípedo, ok. Mas esse lado aqui, ó, este lado aqui nunca, presta atenção, nunca, jamais, nunca. Isso não são paralelepípedos, nem forçando a barra, tá? Perceba que a partir do momento que você tem um hexágono aqui, tá? Deixa de ser paralelepípedo, porque paralelepípedo as faces são todas retangulares. Então isto aqui, ó, do lado direito do seu vídeo, não são paralelepípedos, nem forçando a barra, nunca mais diga isso. O que é isso aqui? São prismas hexagonais. Prisma hexagonal, certo? Vamos para a questão, tá? Fugir um pouquinho aqui, mas isso aqui é importante. Vamos para a questão. Questão saindo do forno da última prova do Enem, né? Da data de gravação desse vídeo, da última prova do Enem, Enem 2020. Vamos lá?
A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto. Perceba todas as faces retangulares em linhas retas e ângulos retos, com volume igual a 28.080 litros. Então, olha só, isso aqui ó, é a caixa d'água do edifício. Então, esse volume aqui é o volume real. Perfeito. É o volume real. Em uma maquete que representa o edifício, aí na maquete, quais são as dimensões? Ó? São essas dimensões aqui, ó, que seria o comprimento, largura e altura. Certo? Então isso aqui é na maquete. Então isso aqui é no desenho. Tá? Aí ele dá aqui a informação que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Tá? Ele quer saber a escala usada pelo arquiteto. Cuidado. Essa escala aqui está perguntando é de volume, ou ela é de área ou ela é de comprimento? Pessoal, quando você pergunta escala, sem falar nada, é a escala normal, é a escala de comprimento, tá? Então eu tenho de encontrar a escala de comprimento, certo? É a pergunta, né? Bom, mas para isso eu preciso achar o volume aqui, ó, porque ele deu o volume no volume real, mas ele deu as medidas no desenho, mas não deu o volume no desenho. Vamos achar o volume no desenho com a fórmula que nós vimos há 2 slides. Volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Então o volume é só multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3,51 vezes 4. Quando nós multiplicarmos, o volume vai dar 28,08 centímetros cúbicos. Lembrando que esse volume é na maquete, é o volume no desenho, certo? Olha só, pessoal, aí eu tenho aqui centímetro cúbico e aqui eu tenho litros. Perceba que não vai dar muito certo isso não, tá? Eu tenho de deixar os dois na mesma medida para poder encontrar a escala. Vamos lá? Então vamos transformar este aqui, ó. Eu vou passar este indivíduo aqui para centímetro cúbico, para deixar os dois centímetro cúbico para depois encontrar a escala. Vamos lá, vou passar 28.080 litros para centímetro cúbico. Você vai lembrar que 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos. Nós já vimos isso aqui, ó, hoje, né? Tá? Que 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos. Vamos continuar, essa informação você tem de lembrar. Então o que eu vou fazer? Eu só multiplicar por 1.000, tá? 28.080 vezes 1.000 vai dar 28.080.000 centímetros cúbicos. Perfeito. Então olha só, eu já tenho a medida real, tá? Em centímetro cúbico. Isso aqui é a medida real em centímetro cúbico. E tenho a medida na maquete em centímetros cúbicos. O que eu vou fazer agora? Encontrar a escala. Cuidado que a escala que eu vou encontrar é uma escala de volume, porque as duas medidas estão em volume. Vamos lá. Ó. Então a escala de volume, ou escala simples, normal, né? Uma escala de volume é desenho pelo real. Professor, eu não vou usar aquela outra lá do escala ao cubo? Ainda não, vamos usar daqui a pouco. Perceba, eu tenho a medida no desenho em centímetro cúbico, eu tenho a medida real em centímetro cúbico, então é só dividir para encontrar a escala de volume, porque ambos estão em unidade de volume. Como nós vamos fazer aqui, ó? A escala de volume vai ser então aqui, ó, 28,08, que é a medida aqui, ó, da maquete, que é a medida do desenho, tá? E eu vou pegar 28.080.000 centímetros cúbicos, que é a medida real, bem aqui, ó, medida real aqui embaixo. Pessoal, o ideal é você dividir aqui, né, simplificar, mas eu vou usar a potência de 10 para ficar mais fácil o nosso raciocínio. Como eu faço para passar para a potência de 10 para notação científica, né? Eu vou pegar essa casa aqui, ó, e essa vírgula e vou andar uma casa para a esquerda para deixar a notação científica. Quando eu faço isso, tá? Quando eu ando a vírgula para a esquerda, eu vou aumentar a potência de 10, então vou multiplicar por 10, certo? E aqui, ó, eu vou pegar essa vírgula que está bem aqui e também vou andar para a esquerda, ó. No caso, eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, ó, para chegar bem aqui. Então, eu vou multiplicar por 10 a sétima. Quando eu ando para a esquerda, eu aumento a potência. Então, vai ficar assim, ó. 2,08, como eu andei uma casa, vai ser 10 elevado a 1. E aqui 2,808, tá? Desculpa, é 2,808 vezes 10 a sétima, porque eu andei 7 casas. Aí eu vou simplificar isso aqui com isso aqui, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Como normalmente te deixa o número embaixo, eu vou pegar esse expoente e subtrair deste, ó. Porque lembra lá da tiazinha, lá do fundamental, você conserva a base e subtrai os expoentes. Eu vou subtrair de baixo para cima porque eu quero deixar o 10 embaixo. Então 10 menos 1 vai dar 6. Então a escala de volume é 1 sobre 10 a sexta. Ok? Preste atenção que 10 a sexta são 6 zeros. Olha, perceba que não tem uma alternativa com 6 zeros. Ok? Mas não é para ter mesmo, tá? Porque a questão quer saber a escala comum. E o que você encontrou aqui, ó, foi a escala de volume, tá?
como é que eu vou encontrar a escala comum? Aí que eu vou usar aquela relação que nós vimos no início da aula de hoje. Vamos lá? A escala de volume é a escala normal ao cubo. Ele deu a escala de volume. Deu não, desculpa, nós encontramos aqui a escala de volume. E agora nós vamos encontrar a escala normal, que a questão está pedindo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar logo, tá, este ao cubo aqui como raiz cúbica, tá? Para ficar mais fácil. Toda vez que eu tiver uma potência, ó, eu passo para o outro lado, ó, como se fosse uma raiz do mesmo índice. Se fosse elevado à quarta, eu ia passar como raiz quarta. Então a escala comum é a raiz cúbica da escala de volume, tá? E a escala de volume nós vimos que é 1 sobre 10 a sexta, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? A raiz cúbica de 1 dá 1 e raiz cúbica de 10 a sexta, ó, é só você pegar, ó, 10 dividir por 3 vai dar 2, tá? Você pode pegar a potência interna e dividir pelo índice. E aí você tira da raiz quando a divisão é exata. Então a escala é 1 para 10 ao quadrado, ou a escala é 1 para 100. É a escala normal, é a escala de comprimento. 1 para 100, resposta, letra B de Bóbora, Pacate, Bacaxi. Certo? Lembrando, ó, num dos cards aqui vai aparecer a playlist de todas as questões do Enem de 2019 que eu resolvi. No outro card aqui vai aparecer a aula anterior que fala sobre escala normal, escala de comprimento, escala de distância. Inclusive é mais cobrada do que essa de área de volume, tá? Mas você percebe que eu precisei dela aqui também neste vídeo, certo? Pessoal, era isso que eu tinha de falar para vocês hoje. Não esqueça de dar uma curtida no vídeo e se inscrever no canal. Até mais!